Irmãos, dá a palavra de Deus, Atos capítulo 3, versículo 19. 19. E 20, tá? Atos 3, 19 e 20. É uma palavra que eu gosto muito, né? E volta e meia a gente retorna, porque nos dias de hoje é necessário. Nós estamos aqui, o último domingo de janeiro, amém? Primeiro mês já foi embora, é ou não é verdade? Amém? Tem gente que estava falando assim, mas está demorando a passar, tu vai ver agora, daqui para frente. E você quer que passe rápido para quê? Para morrer logo? Pai, gente, quanto mais devagar passar, melhor, que eu vivo mais. Amém? Encontrar com Jesus logo, né? Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Olha comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E agora te pedir, Senhor, que o Senhor venha mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, para que possamos te agradar e aí sermos mais que vencedores, como é o teu desejo, em nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus deseja que você e eu sejamos mais que vencedores, em tudo, né? Mas, às vezes, nós não conseguimos entender que, para tudo, nós temos que ter uma contrapartida, como eu sempre falo, né? A primeira pregação de João Batista, quando ele veio anunciando a vinda do Messias, que era de Jesus Cristo, a primeira frase que ele deu foi o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O nosso Senhor Jesus, a primeira pregação dele, a primeiríssima, ele começou falando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Dali ele começou a falar. E aí quando Pedro, o apóstolo Pedro, pega a palavra e dá a primeira mensagem, ele fala a mesma coisa. O que ele fala? Arrependei-vos. Essa é a mensagem do Evangelho. A partir daí é que as outras coisas acontecem. Tá? Então não houve nenhum tipo de isca para atrair o povo, a não ser arrependei-vos. Não houve, vem porque você vai dar e você vai receber, vem porque você, claro, o Senhor ele é fiel, mas vem porque você vai ter uma vida abundante, nada disso. A primeira mensagem, João Batista prega antes de Jesus, que Jesus pregou durante o ministério, e que Pedro logo no início pregou, no início da igreja, foi o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí, mas arrependei-vos de quê? Aqui que está o problema, tá? Arrependei-vos de quê? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os motivos pelos quais muita gente vem até Cristo, vem até a igreja. Mas o motivo pelo qual o Senhor quer nos atrair é porque nós vamos sentir o peso do pecado. É porque nós sentimos, né, que na realidade a espada da lei está sobre a nossa vida, como dizia um louvor. É que nós entendemos que sem o arrependimento nós jamais vamos conseguir chegar à graça de Deus. E aí hoje as pessoas falam muito de vitimismo. Quem já ouviu falar nisso? É vítima daqui, fiz até um videozinho mostrando hoje. Vítima disso, vítima daquilo, vítima da sociedade, vítima do sistema, vítima da família, vítima... Gente, só tem vítima. Não tem autor, mas nesse troço, não? Hein? Não tem, sabe, os processos hoje só tem vítima, né? Acho que as cadeias também só tem inocente, não é isso? Não tem ninguém culpado lá naquele troço. E no inferno também deve ter só pessoa, só gente boa. Porque todo mundo é vítima, gente. Então quem é o autor desse troço?
que eu quero dizer com isso? Quando o Senhor Jesus chama para o arrependimento, Ele me chama a mim pessoalmente, como indivíduo. Ele não chama como sociedade, como grupo e como igreja, Ele chama como pessoa. A salvação e a comunhão com Deus, ela é individual. E é intransferível. Já falei outras vezes aqui, é uma grande realidade. É individual, ela é intransferível. Então, quando o Senhor Jesus chama para o arrependimento, Ele chama para o arrependimento de algo. Eu preciso, antes de tudo, estar consciente de que nós somos autores e não vítimas. Nós somos responsáveis pela nossa vida e não outra pessoa, nem ninguém. O Evangelho, o Evangelho está ruim hoje. Gente, nunca foi fácil pregar o Evangelho. Foi fácil na época de Jesus? Foi fácil na época dos apóstolos? Na época dos imperadores romanos, Nero, Calígula, e vai por aí por diante? Não. Nunca foi fácil. Sempre houve perseguição, houve morte, a gente ouve falar que, olha, são mártires. São sim. Mas nunca foi fácil. Então, na realidade, quando o Senhor chama, Ele chama para arrependimento. De que o arrependimento? De quê? Arrependimento de tudo que a gente faz, que não está em conformidade com a palavra de Deus. Por que eu estou falando de vitimismo e de autoria? Porque tem um ditado antigo que diz assim, quando a pessoa está na desgraça, está na situação difícil, né, fala assim, poxa, além de queda, coice. Além de o cara levar a queda do cavalo, ainda tomou um coice. Quem já ouviu falar nisso aí? Aí, terrível. Mas as pessoas hoje só fixam no coice e não na queda. O coice foi consequência de quê? Da queda. Caiu porque não conseguiu se manter montado. Então, quando a pessoa erra com Deus, ela transgride a palavra, a partir dali tudo pode acontecer de ruim. Porque, olha só, o apóstolo Paulo fala que pelo pecado entrou o quê? A morte no mundo. Ele estava falando essa semana, do pessoal que estava enfermo, estava com quase 90 anos, aquela coisa toda. Aí eu falou, não, porque eu acho que o que ela está agora é grave. Eu falei assim, gente, daqui para frente, tudo que pegar é grave. Não é verdade? Porque a pessoa já está na hora de ir embora, normal. Então, a gravidade é consequência de quê? Da idade. Então, quando a gente cai do cavalo, literalmente, quem entendeu bem aqui, não é? Quando a gente cai, qualquer coisa pode acontecer. Pode acontecer de cair, não machucou nada, mas pode acontecer de cair e se arrebentar todo. Então, na questão do erro, a Bíblia diz que Deus pode fazer o seguinte, vou dar tempo para se arrepender, vou dar tempo para chegar alguma coisa lá. Mas aí continua, o que acontece? Aí as coisas podem começar a enrolar e dar problema. E aí a gente vê que no mundo, todo mundo é responsável, mas quem é todo mundo? Deus não trata todo mundo. Deus me trata e trata você de maneira individual. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, o pecado do outro não justifica o teu e nem o meu. E a forma como alguém agiu também é diferente. E também o acerto do outro não quer dizer que se eu fizer a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado, porque às vezes a motivação é outra. E só quem sabe quem é? É Deus. O apóstolo Paulo fala que uns pregam o evangelho por inveja, outros pregam por questões financeiras, não é verdade? Por status, mas uns pregam de bom sentimento. Quem vai julgar cada caso? Sou eu que vou? Não, nem você. Então o resultado, vai ser de acordo com o julgamento de Deus. Então, se não houver arrependimento no coração pelo erro, vai se dar mal. Quem entendeu bem aqui? Então, eu preciso entender uma coisa. Eu quero um 2024 abençoado. Eu quero, eu sempre falo isso, que Deus, venha pavimentar o meu chão de bênção. Eu tenho que começar a pensar o seguinte, como está a minha vida hoje? O que eu estou fazendo de errado? E o que eu estou fazendo de certo? Ou se eu não estou fazendo nada. Estou sendo claro aqui, irmão? Eu tenho que ter essa visão. Eu tenho que entender
que na verdade tudo tem uma contrapartida. Se eu não busco, né, eu não vou encontrar. Se eu não bato, não vai o quê? Abrir. Quem que falou isso? O próprio Senhor Jesus. Então, Deus vai abrir porta para mim, para você? Vai. Mas eu entendo, por exemplo, que se ficar deitado em casa, nenhuma porta vai se abrir. Vai, gente? Né? Não vai. Eu passei no Campo de Santana. Quem conhece o Campo de Santana aqui, a Semana Camarita, lá por dentro? Aquele monte de cutiazinha lá, não tem? Já tirei as fotos de uma maneirinha, né? Só que agora está cheio de gato também. Eu não sei se o pessoal alimenta o gato ou se as cutias estão alimentando os gatos, né? Porque também pode ser isso. Aí eu me lembrei que quando eu era garoto, né? Eu comprava o jornal pela manhã, domingo, e sentava lá para poder ver o quê? Os classificados para poder atrás de emprego. Aí você vê hoje, né? Diz que é garoto, né? 20 anos, não sei se... E aí o camarada, qual é o emprego que tem? Não, está esperando aí a melhor oportunidade. Eu entendo que toda oportunidade do mundo, Deus abre, mas através de quê? Do trabalho. Amém? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Não, estou com 30 anos, estou esperando uma boa oportunidade. Aí daqui a pouco, não, 40, vai chegar. É ou não é? 50. Calma. Gente, pessoal apressado. É ou não é? Então, tudo é consequência das minhas atitudes, de fazer ou não fazer. Então, quando eu entendo que a palavra de Deus, a primeira coisa que ela me chama é a responsabilidade das minhas atitudes e da minha conduta, né? Do meu coração, da motivação que me leva para algo, eu entendo que, na realidade, eu preciso, antes, me consertar para que o refrigério do Senhor venha sobre a nossa vida. Senão, isso não acontece. E isso não é somente naqueles pecados, né, que a gente acha terríveis, né? Todo mundo acha, né? Não. O que mais fixa na mente das pessoas são os pecados sexuais, o roubar, o matar. É ou não é verdade, não é? Mas e a avareza? Paulo disse que os avarentos não herdarão o quê? Inicial, mas o cara vai estar lá, o outro matou 100 pessoas, o cara está lá, poxa, eu só fui avarento, mas vai estar no inferno junto. Então não vale a pena, fala que irmão, não vale a pena ser avarento. É ou não é? Amém? Não vale a pena? O outro só gosta de uma mentira, mas o que a palavra diz? Que aqueles que amam e praticam a mentira, vai herdar o reino dos céus? Também não. Então o arrependimento é nesse sentido. É eu ter consciência de acordo com a palavra daquilo que Deus quer para a minha vida, para que eu possa me desvencilhar e entender, é melhor eu estar bem com Deus do que eu procurar ficar bem de alguma forma aqui, errado, e depois eu ser pego lá na frente, eu tenho uma vida ruim aqui. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Então Deus, Ele deseja abençoar todos, mas existem, né, aqueles princípios que Ele estabelece. E aonde é que nós erramos às vezes? Porque se João Batista pregou arrepender, Jesus pregou arrepender, e também Pedro pregou a mesma coisa, onde é que nós erramos? O apóstolo Paulo lhe fala que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos e amontoariam para si mestres segundo o desejo do seu coração. Então olha só como é que o diabo tem enganado as pessoas. Por exemplo, é muito bom ser um pregador, é ótimo. Vou pregar o evangelho, e quem quiser seguir, que siga, quem não quiser, que não siga. E a maioria das pessoas só querem um pregador do evangelho, elas não querem um pastor. Porque o pastor dirige, o pastor orienta, o pastor é chato, o pastor corrige. Quando nós começamos o ministério, eu e a Marita, a gente, né, a pastora, uma das coisas que nós identificamos foi o seguinte, olha só, a gente precisa de uma identidade nossa. A gente não manda na vida de ninguém, porque o que vê de igreja mandando na vida dos outros, quem já viu isso aí? Fala com a pessoa,
a responsabilidade, para quem está ao teu lado assim, da tua conduta é tua. A gente só orienta. Amém? Se precisar de ajuda, a gente vai. Tem gente que não vem pedir porque já sabe que tem uma negativa, aí não vem. É ou não é verdade? Então, a maioria não querem pastores, querem o quê? Somente alguém. Aí vai procurar um coach, é ou não é? Sabe o que é melhor? Pastor de internet. Esse é maravilhoso. Porque você está procurando alguma coisa para validar o que você quer e você vai, busca alguma coisa, às vezes de maneira até retardada. Tu fala uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas, entendeu? Aí você pega, é isso que eu quero para a minha vida. Aí você fica ali, beleza, porque você vai amontoar para si aquilo que deseja o teu coração, não aquilo que Deus quer para a tua vida. Né? Está no sufoco, vou correr atrás do pastor. É ou não é verdade? Ah, não, estou bem, eu sei que o pastor não gosta disso, então eu vou procurar alguma coisa na internet ou na palavra para justificar o que eu quero. Quem já viu isso aqui? Quem já viu isso? E aí a internet hoje está avaliando mais do que a Bíblia. Tá ou não está, gente? Tá ou não está? Tá, vale mais do que a Bíblia. Eu vou falar um absurdo que aconteceu aqui. Só você ter uma ideia, que algumas pessoas... Entrou um casal na igreja, uns 4 ou 5 anos atrás. Aí posso falar, e não vou falar o nome, porque ninguém precisa saber. Aí, 2 filhinhos maravilhosos, sentaram ali, vieram mais 2 vezes. Ó, amamos a pregação, pastor, que legal. Aí queria conversar com a gente, vamos sentar para conversar. Aí sentei com o marido, né? Aí falei, não queria conversar com o senhor primeiro, antes de conversar com o casal. Eu falei, tá bom, a gente conversa com ele, depois passa a esposa para a Marita conversar, ou para quem estiver aqui na frente. Aí ele, pastor, amei a igreja, sabe, é uma igreja que abraça, que legal, quero ficar aqui na igreja. Eu falei, não, pastor, vamos ficar, estamos juntos. É ou não é? Bom, para mim, uma bênção, uma alegria, né? A gente está aqui para poder ajudar e socorrer. Ele falou, mas eu tenho um problema. Eu falei, então, se tem problema, a igreja para quê? Para quê? Ora, bolas, né? Vamos falar e tal, é um pecado. Eu falei, então, a gente vai falar, nós vamos orar e você vai deixar e vai dar tudo certo. Amém? Não é assim, gente? Amém? Né? Porque só tem uma solução para o pecado. É o quê? Confessar e deixar. Porque se você só deixar na encolha, não falar às vezes com alguém que te ajude em oração, o diabo pode vir te pegar no mesmo jeito depois. Por isso que é importante, Jesus fala para confessar. Não estou falando para você chegar no púlpito aqui, gente, fiz isso, não é isso não. Né? Amém? Não, estou falando, procura um líder, procura, né? E confessa e deixa. Tá? Com clareza. Qual é a fórmula do pecado, para acabar com o pecado? Confessar e deixar. Ah, eu só confessei, não deixei. Resolve? É a Bíblia. Então, não escute a internet, ouça a Bíblia. Em nome de Jesus. O que Jesus falou para aquela mulher adulta, quando foi pega em flagrante adultério? Vai, continue pecando, minha filha. Não, faça escondido para ninguém te pegar, deu mole. Foi isso? Vai não? Fala com a pessoa, em nome de Jesus, foi o Senhor Jesus que falou. Então não tem outra solução. Ah, mas Deus é bom, é. E Ele não faz acepção de pessoas, Ele bota qualquer um no céu e qualquer um no inferno. É só cumprir os requisitos. Amém? Aí você sabe o que o rapaz falou comigo? Olha, eu amo a minha esposa. Eu falei, glória a Deus, já começou bem. Me ajudou a crescer na vida. Eu falei, aleluia. Mas ele falou assim, né, que ele tinha um amante. Aí eu olhei para a cara dele. Eu fiquei olhando assim, um tempo assim, sem saber o que responder, né? Eu falei, eu não sei se eu falei, eu não sei. Eu não sei se eu dou uma cadeirada nele. Eu não sei. Não, gente, não estou falando. Se ele falou, não, eu caí, eu pequei, mas estou aqui. Não, eu tenho um amante. Eu falei, você tinha ou tem? Não tenho. Eu falei, então, meu filho, tua esposa, tudo isso, larga esse troço. Larga, a gente vai tratar de você. Aí ele, mas eu não consigo. Aí eu falei, aí tu quer vir para cá, para a nossa igreja, para ficar com a tua esposa aqui, eu sabendo que está com amante? Eu falei, meu filho, não, aí não. Eu só não vou falar com ela para não acabar com a tua vida agora, mas
Quem está entendendo bem aqui? Amém? Gente, isso pelo Espírito Santo de Deus. Eu estava sentado ali naquele canto com o casal. Você entendeu? Aí ele vai para uma igreja que ninguém conhece, ele fica lá, ouvindo aquilo que ele deseja ouvir. Deus é bonzinho, Deus vai te perdoar, Deus quer levar todo mundo para o céu. Deus quer levar, mas vai levar, gente? Hein? Não. Mas já aconteceu com mulher também na igreja aqui, me procurar na mesma situação. Falei, larga, a Bíblia diz para confessar e deixar. Não, mas não, deixar eu não posso. Eu posso até confessar, mas deixar não. Aí vai embora procurar uma igreja que aceite. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Fala que a pessoa está falando, em nome de Jesus, a palavra continua sendo a mesma. Amém? É para homem ou para mulher, para o que dá em Zé da Imané, gente. Oi, Maria, sei lá. Zé da Maria. Amém? Gente, não tem solução, não adianta. Aí depois, é por isso que eu estou falando que é mais fácil ter um pregador, ter só um pregador do púlpito, né? Do que um pastor, porque o pastor vai falar aquilo que você precisa ouvir. O que vai adiantar a pregação do Senhor Jesus? Está arrependido? Não. Vai deixar? Não. Vai confessar? Alguns até dissimulam a mente. E tentam encobrir. Gente, é como tapar o sol com o quê? A peneira. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que encobre nunca prospera diante de Deus. Engana os homens, mas a Deus não. Estou sendo claro aqui? Então a primeira palavra de João Batista foi o quê? Arrependei-vos. A palavra que Jesus falou, arrependei-vos. E Pedro, arrependei-vos de quê? Dos nossos pecados. Eu tenho que ter consciência disso. Amém? Só que o que acontece? Porque, como o apóstolo Paulo falou, não tinha como não se cumprir. A pessoa busca mestres, sabe, líderes de acordo com o desejo do coração deles. Aí, deu para entender bem? Aí tem de um lado um batalhão querendo lazer e prazer a todo custo, mesmo contra a palavra, e do outro lado, líderes que sabem o que eles querem, então eu vou falar o que eles querem para poder manter o pessoal. Quem entendeu bem aqui? Aqui eu nunca vou falar o que você quer ouvir, a não ser o que você quer ouvir seja a palavra de Deus. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Para consertar, abençoar a tua vida, restaurar você. Aí procura um coach, procura líderes religiosos, seja lá o que for. Tem pastores que são vendilhões? Tem ou não tem? Tem, gente. Tem coach que usa o evangelho para poder se promover? Tem ou não tem? Tem, não que não seja errado o coach, não. Não estou dizendo isso não, mas estou dizendo que o evangelho é evangelho, treinamento é treinamento. Quem entendeu bem aqui? Amém? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem entendeu o que eu estou falando aqui agora? João Batista veio falando o seguinte, olha, se conserta, se acerta, vamos dar um jeitinho aqui que você vai entrar no reino do céu. Foi isso? Não. Arrepende. Primeiro passo para o evangelho tomar conta da nossa vida, o Espírito Santo vir, é o arrependimento. E como é que eu tenho esse arrependimento? Quando eu tenho consciência do pecado. O Espírito Santo, ele entra na minha vida, na sua vida, ele fala, você está errado. A tua conduta está errada, você está fofocando, está falando mal, está trazendo contenda entre os irmãos, você está sendo avarento, você não está colaborando, né, com o evangelho, ou seja, de alguma forma orando, ou buscando, intercedendo, ou pregando para quem quer que seja. O Espírito Santo vai falar contigo. Aí eu tenho que fazer o quê a partir dali? Arrependimento, me arrepender. E aí o que eu vou fazer? Senhor, como é que eu faço para me acertar? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E aí Deus vai orientar, vai direcionar você, e você vai começar a ter uma vida abençoada, sem se enganar. Sem se enganar. Então, o Espírito Santo entrou, abriu os olhos da pessoa, né? Mostrou qual é o pecado. Aí a pessoa vai ter o quê? A oportunidade. Nesse momento ela tem capacidade para escolher. Deixa eu falar uma coisa para você. Estava falando até com a nossa irmã Érica ali fora ontem sobre o ímpio.
A pessoa que está cega nas trevas só tem uma palavra para ela: arrependei-vos e Jesus Cristo vai abençoar a tua vida. Quem entendeu bem aqui? Tem que trazer para Jesus Cristo. Vai falar de moral? Vai falar de caráter de cristão? Vai resolver o que, gente? Arrego, gente. Não resolver nada. Não vai resolver mesmo. Então tem que, né? É a palavra que João disse, é a palavra que Jesus disse, é a palavra que Pedro disse, é a palavra que nós temos que pregar o dia de hoje. Ó, todos são pecadores. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos perderam a capacidade de herdar o reino do céu. Todos estão condenados. Então só há um meio. Qual? Quando eu me arrependo dos meus pecados, sei quais são os pecados e vou até a cruz de Cristo para que Ele possa me perdoar. Amém? Aí sim a minha vida começa com Cristo. Fora disso não há menor possibilidade. Então quando eu, na realidade, né, eu entendo isso, aí a graça vem me alcançar e eu posso mudar. Então, eu e você, nós sabemos, pelo Espírito Santo, quando nós estamos errados. Agora, tem pessoas que são obstinadas. A obstinação, ela vai levar para o inferno. O que é obstinado? É você mostrou o erro, mas a pessoa quer ficar com o erro. Quem entende? Quem já viu isso aqui? Quer ficar com o quê? Com o erro. Aí sabe o que ela faz? Olha o que Deus faz e que eu sou obrigado a fazer. Eu não tenho opção, porque Deus fez. Samuel dá uma palavra para Saul. Saul cumpre? Não. Aí dá outra. Saul cumpre? Não. Aí o que Saul faz? Começa a arranjar o quê? Desculpa. Cria argumento para justificar o seu erro. Eu não vou falar aqui, porque senão é muito... Né? Saul foi o primeiro rei de Israel, e como sendo o primeiro rei de Israel, né, quem ungiu como rei foi quem? Foi Samuel, né? E aí Deus vai e fala com Samuel: Samuel, fala com ele que eu preciso que ele faça isso. Aí Saul não fez. Aí Samuel chamou a atenção dele, depois Saul dá outra ordem para ele, que ele antes da batalha ele deveria esperar o profeta para honrar o profeta fazer a oferta para ele, para o povo, para a batalha. O profeta demorou, ele falou: esse profeta é atrasão, eu vou fazer esse negócio aqui. Quem entendeu bem aqui? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, ó: o erro do outro não justifica o teu. O atraso do profeta foi Deus que fez. Com certeza, minha irmã. Sabe por quê? Para poder testar a fidelidade de quem? De Saul. E ele, obstinado em satisfazer o povo, ficou mal com quem? Com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Me perdoe, mas me deixe eu ser um pouquinho mais contundente. Eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar você também, mas depois de Deus. Se tiver que agradar você e conflitar com Deus, já sabe que eu vou te desagradar. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fica chateado comigo, não? Amém? Quem quer que seja, qualquer um, a pastora sabe disso. Amém? Porque eu quero que você vá para o céu, mas eu também quero ir. E cada um tem a sua responsabilidade. Eu de orientar e você de seguir, se quiser. De acordo com a palavra. Amém? Amém? E aí o que aconteceu ali? Ele queria ficar com o pecado, não queria ficar com a palavra do profeta. Sabe o que aconteceu? O profeta, como sabia o que Deus ia fazer, a Bíblia diz que o profeta orou a noite toda, a ponto de importunar Deus. Aí sabe o que Deus fala? Ô Samuel, qual é a tua, rapaz? Eu não rejeitei, como é que tu ainda está orando por ele? Para de orar. Então Deus manda parar de orar? Manda ou não, gente? Manda. A pessoa não quer. Quem entendeu bem aqui? Judas. Todo mundo fica intrigado. O que Jesus chegou para ele? Meu irmão, o que tem que fazer, faz logo. Fica me perturbando aqui, não? Já viu que tem gente que fica em volta perturbando? Tu sabe que vai trair. É ou não é verdade? Né? E quer ver uma pessoa que é complicado? Quando suporta que falem mal de você pelas costas, não te defende, sabendo quem você é, essa pessoa é um
Um principiante é traidor, Judas. Uma pessoa que te abençoa, te ajuda, que você conhece, sabe ainda, aí fala mal, você ainda fica quieto, quem cala... pode ter certeza disso, porque Jesus falou que quem comigo não ajunta, o quê? Espalha. Estou sendo claro aqui, gente? Então tem que tomar muito cuidado. Então, aqui que Jesus falou para Judas, o que tem que fazer? Faz logo. Por que Jesus mandou ele fazer logo? Porque ele já estava determinado no coração. Igual aquele rapaz que eu conversei aqui. Ele estava determinado a não largar o pecado. O que eu vou fazer? Orando hoje para trazer essa mensagem, Deus me lembrou disso, 4 anos atrás, porque queria que eu falasse com a igreja. Quem está entendendo bem aqui? Pode não servir para todo mundo, queira Deus que não, mas de repente para alguém que está até ouvindo pela internet pode servir. Ou de repente não sei, não é nisso, mas em outra coisa. É ou não é verdade? Amém? Fala com o irmão que está falando, se liga então no toque. É ou não é? Amém? Amém? Então, nós precisamos de entender uma coisa, o que Deus deseja para a minha vida e para a sua, é que nós tenhamos uma vida leve, abençoada, uma vida abundante, uma vida que venha glorificar o nome do Senhor, mas passa primeiro pelo arrependimento, né? Passa pela confissão, passa pelo deixar, passa, né? Passa por tudo isso. Se não for, não resolve. Aí as pessoas vão reclamar que são vítimas. Vítima de quê? Sabe o que diz lá em Jeremias? Eu acho que eu vou pegar aqui para você, para a gente ler, rapidinho, que o povo estava reclamando para caramba, né? E aí vamos ver aqui. Ele diz assim, lá em Jeremias 3:39, Lamentações, né? Lamentações de Jeremias. Por que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um de quê? De quê, gente? Dos seus próprios pecados. Dos seus próprios pecados. Porque o povo estava sendo, na ideia do povo, estava sendo vítima da invasão de Nabucodonosor. Aí Deus falou, não, vocês não são vítimas não. Vocês fizeram chegar até esse ponto. Vocês são autores. Ele é o executor do meu juízo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? É importante a gente ter essa consciência, gente. Pedir a Deus que dê sabedoria. Para a gente, né, entender aquilo que Deus quer para nós. Porque o Espírito Santo fala comigo, com você, ele abre os teus olhos, mas aí você vai ser obstinado em continuar no erro, não vai vir bênção. Então o que Deus deseja para a minha vida e para a sua é uma coisa só. É que nós tenhamos uma vida abundante, mas passa pelo arrependimento. E o diabo é expert em fazer com que a gente caia na ideia dele. É ou não é verdade? Para você ter uma ideia, eu já falei isso aqui antes, mas vou repetir. Deus falava na virada do dia com Adão e com Eva, né? Todo dia. A serpente falou, pelo menos que a Bíblia mostra, tem gente que conjectura uma vez. Fala com o irmão que está falando, cuidado, não dá ouvido ao diabo não. Dá ouvido à palavra de Deus. Amém? Né? E aí, o que a mulher fez? Já falei isso semana passada. Botou o marido e ela para fora e amaldiçoou os filhos. Não foi? E foi o que aconteceu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, o que está no nosso coração. Pedir a Deus, ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu quero esse ano o melhor ano da minha vida. Quem quer esse ano o melhor ano da tua vida aqui? Mas é preciso entrar com esse coração. É o primeiro mês. Então, se até hoje não deu para... Sabe, a gente sempre está tocando nesse assunto. Semana que vem, a gente vai começar uma série de mensagens à noite falando sobre, sabe, o Sermão do Monte. Maravilhoso o Sermão do Monte, algo gostoso, sabe? Que, sabe, fala do caráter cristão. Mas antes de falar do Sermão do Monte, não vai adiantar falar do caráter de Jesus se eu não tiver o coração puro primeiro. Antes de colocar uma água limpa no copo, eu tenho que tirar o quê? A sujeira dentro dele. E quem pode fazer isso?
O Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz, e é importante, eu estou conversando com os irmãos, diz assim, ó, que um abismo chama outro abismo. Quando fala da queda, depois o coice, depois se arrebenta todo, cai no buraco e assim por diante. Quem entendeu bem aqui? Aí a gente brinca, mas é realidade. Você encontra com o irmão, sabe, bem, a situação melhorou, Deus abençoou, melhorou tudo, está tudo resolvido, aí daqui a pouco ele acha que agora estou com gasolina no tanque, eu posso ir para onde eu quiser. Mas não abastece de novo com a palavra. Não pede a Deus, né, me dá aí para botar no Google Maps, aí no Waze, aí, né? Para onde eu devo ir, como eu devo ir, vai doidado, cai no buraco, quebra o carro, acaba a gasolina, tem que voltar empurrando ainda. Quem entendeu bem aqui? Não é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua. Amém? Então, a partir de hoje, em nome de quando você ouvir uma mensagem, checa para ver se essa mensagem vai de encontro ao que deseja o teu coração, para que você não caia no erro de estar fazendo aquilo que o teu coração deseja e não aquilo que Deus deseja. Quando o inimigo falar muito no coração e incentivar muito você a determinadas coisas, toma cuidado com os seus desejos. Que a Bíblia diz que enganoso é o quê? O coração de quem? Do homem. Fala assim, o meu coração hoje está de um jeito, amanhã pode estar de outro. Gente, é fato isso. Às vezes a gente brinca aqui com os irmãos, e às vezes tem gente que, tem dia, pastor, que bênção, que palavra maravilhosa, estou feliz. Aí na outra semana, pastor, estou com ódio do Senhor. Né? Como é que é isso, gente? É ou não é? Um dia está morrendo de amor pelo pastor, outro dia já está, não aguento nem ver a cara do pastor. É porque o nosso coração é enganoso. É ou não é? A gente é movido pela emoção e não pela razão. Emoção é para sentir. Quem entendeu bem aqui? Devemos tomar atitude com a razão, com a mente. E aí alguém fala assim, mas pastor, e quem não conhece a palavra de Deus? Fala com a pessoa que está ao seu lado assim, azar. Porque Jesus fala assim, errai, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E ele fala assim, aquele que sabe e faz coisa errada, recebe muito açoite. Porém, aquele que não sabe e faz coisa errada, vai receber açoite também. Então, se eu e você nos arrependemos do nosso pecado, agora o que eu faço? Eu vou procurar saber se a minha conduta, os meus pensamentos, os meus sentimentos estão de acordo com a palavra de Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Não justifica falar que não conhece quando a pessoa já encontrou Jesus. Ela tem que buscar saber. Você vai assumir uma profissão, seja lá num cargo público ou numa empresa, você não vai procurar saber o que você tem que fazer na empresa? O que pode e o que não pode? Vai chegar lá e assumir uma função do nada? Como é que é isso? Alguém vai te contratar? Você tem que procurar, né, a técnica, né, os métodos, vamos colocar assim, e saber também o que o dirigente, o diretor, seja lá quem for, aquele que preside o trabalho lá, quer. Então, se eu quero herdar o reino do céu, se eu faço parte do corpo de Cristo, o que eu tenho que fazer? Procurar saber o que Cristo quer da minha vida. Amém? Aí, tudo que você pedir, Ele vai fazer. E Jesus fala assim, ó, se eu estiver em vocês, ou seja, se o Senhor estiver no meu coração, o Espírito Santo no meu coração, e olha só, né? Tudo que eu pedir, Ele vai fazer, é o que Ele fala, é promessa dEle. E como é que Ele está na minha vida e na sua? Através da palavra. Através de quê? Da palavra. Então a palavra dEle vai me dizer exatamente a vontade dEle. Mas uma dica aqui para a gente encerrar, em nome de Jesus, que eu quero que você esse ano seja o melhor ano da tua vida, amém? Quem crê isso aí? Fala assim, Senhor Jesus, me ajuda a identificar o que me atrapalha não ter uma vida abundante. Então, o Senhor Ele te identifica e mostra para você. Então, a melhor forma de você agradar ao Senhor é você buscar de todo o coração, saber qual a vontade de Deus. Isso é que faz a diferença. Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, a situação está ruim.
mas é isso que o Senhor quer para a minha vida? Se ele falar não, o que você vai fazer? Então me ajuda. Amém? Só isso já basta para você ser abençoado por ele. Só isso já basta para você ser feliz. Eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente não entende bem algumas coisas, mas a bênção de Deus, né, ela não acrescenta o quê? Dores. Não é necessário passar por sofrimento. Se o sofrimento vem, tá, é para aperfeiçoamento, mas quando vem pelo pecado, a diferença é outra, para punição. Aí não. Ter aflição na vida por causa da justiça, ter aflição porque está mal compreendido, é uma coisa. Ter aflição por causa do pecado, aí é diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então o Senhor, Ele todo dia nos confronta com a palavra dEle. Todo dia nos mostra aquilo que a gente precisa e que não precisa. Então, olha, colocar a culpa nos outros. Ser vítima não cabe no cristão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Amém? Gente, nada contra as leis do nosso país. Se não conflitarem com a Bíblia, estou junto. Quem entendeu bem aqui? Se conflitar, eu vou ficar com a palavra de Deus. Estou sendo claro aqui? Amém? Eu fui criado num local, né? Barro, dificuldade, minha mãe semi-analfabeta, minha avó analfabeta. Então não tive privilégio nenhum por minha cor ser branca. Para entrar na escola pública eu tive que fazer concurso, naquela época não tinha vaga. Para ter o meu primeiro emprego público eu tive que fazer o quê? Concurso, e a cor não ajudou. Estou sendo claro aqui, gente? Pobre igual todos. Meu tio foi criado, ele tinha 7 anos mais velho que eu só. Vamos criar junto. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Para fazer o segundo concurso público, a mesma coisa. Para entrar na faculdade, a mesma coisa, a cor não me ajudou em nada. Tive que ralar para isso. E com a família pobre, a avó analfabeta e a mãe semi-analfabeta. E os meus tios trabalhando em obra normal. E eu ajudava eles como servente. O que eu quero dizer para vocês é que se o diabo quiser colocar na tua cabeça que você é vítima, você fala com ele assim: vítima é você do seu próprio pecado, capeta. Eu sou vencedor em Cristo Jesus, amém? Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo, né? Amém? Você é vencedor em Cristo Jesus, amém? É vítima. Perto da minha casa, assim, daqui para a esquina ali, tinha uma boca de fumo. E a molecada toda ia para lá. E eu ia para a escola, eu ia trabalhar na obra. É escola ou não é, gente? A partir da queda do coice. Eu estou falando isso de uma igreja que trabalha, que vai lá para fora para pegar o alcoólatra, o drogado, que ajuda um centro de recuperação para poder ajudar as pessoas. Quem entendeu bem aqui? Não tem problema não, tá no chão, vamos levantar em Cristo Jesus, amém? Mas não vem falar que é vítima não. O que é que Jesus falou ali? A palavra é bem clara quando ele fala, né? Do coração do homem que sai, né, os maus desígnios, ou seja, por que se queixa o homem? Queixa cada um de quê? De próprio pecado. Tem circunstâncias, tá bom, estou no avião, o avião caiu, morreu, não tem jeito, aí foi Deus que quis. Aí eu não sou piloto, não sou Pablo Marçal, não tem jeito, né? Não tem esse, não tem esse cara que eu falei, não. Fica tranquilo que eu estou aqui. O que vai adiantar o avião caindo, gente? Parece um meme, mas é uma verdade, né? Entendeu, gente? Me perdoa até falar um negócio disso aqui, mas é verdade. O pessoal está brincando na rua. Mas é uma realidade, né? Então, contra, né, umas circunstâncias que está fora do teu controle, só Deus. Mas aquilo que está dentro do seu controle, você acordar cedo, trabalhar, estudar, é ou não é verdade? Tratar bem o seu próximo, buscar a palavra de Deus para poder, né, conformar a tua vontade com a palavra dele. Isso é a minha parte, é a sua parte. Estou sendo bem claro aqui, gente? Amém? E é o que Deus quer para mim e para a tua vida também. Então vamos assumir diante de Deus, sabe, a autoria pela nossa vida.
Porque o autor e consumador da nossa fé é Jesus, mas das suas e das minhas atitudes somos nós. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Fala comigo assim, esse ano, assim, esse ano, você é muito abençoado em Cristo Jesus, amém? Vai, porque você assume a tua posição em Cristo Jesus, sabe? Né? O Senhor nos chama, sabe, de geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Mas para fazer jus a esse título, tem que ter o arrependimento, buscar a presença dele. Aí tudo vem junto. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Deus, amém? Então, nós vamos hoje pedir ao Senhor, Senhor, abre a minha mente aí, faz igual como fez com Davi, livra-me até dos pecados que me são ocultos. Porque às vezes a gente está errando e nem sabe, é ou não é verdade? Às vezes eu vou ajoelhar e falo, Senhor, dá uma checada aí, porque às vezes eu estou vacilando, não sei. É ou não é verdade? Deus tem que ajudar, gente. Qualquer um pode errar, qualquer um pode sair do nível. Às vezes você pode responder mal a alguém, ou nem responder, passou por uma pessoa que tu está com a cabeça voada, ou em outra coisa, e aí a pessoa vai ficar chateada por causa disso, você está fazendo alguém pecar. É ou não é verdade? Amém? Então é muito importante a gente chegar diante de Deus com o coração aberto, sabe? Olha, primeiro quesito, vamos colocar a primeira qualidade de Jó, sincero. Gente, coisa maravilhosa. Sincero, você já viu essa pregação milhares de vezes. Sincero, né? E a sinceridade vem de sincera, transparente, aberto. Porque os vasos, né? Você já sabe, mas vou falar rapidinho. Os vasos eram vendidos antigamente, e nos vasos aqui você colocava joia, colocava flores, você colocava tudo, né? Mantimento. E os vasos que eram muito pintados, né? Pintadinhos, eram de menor valor. Por quê? Porque os vasos puros, aqueles que não tinham pintura, eram os vasos que o cliente podia ver se tinha rachadura. Deu para entender bem? Aí o que os comerciantes sem vergonha faziam? Que já tinha comerciante sem vergonha naquela época, entendeu? Aí passava cera para encobrir o quê? A rachadura. Por isso que sincera. O teu coração tem que ser aberto para Deus ver a rachadura, porque Ele é poderoso para poder ligar. Cheguei diante de Deus, Senhor, estou mal, não consigo, está ruim. Ele fala, deixa comigo que eu vou te ajudar. É assim que funciona. Mas eu tenho que abrir o coração. Eu tenho que abrir, tenho que falar, é assim. Aí Deus vai e abençoa. Amém? Então, o primeiro passo, Senhor, eu preciso aí da tua ajuda. Não é um papo reto com Ele, né? Preciso da tua ajuda, não estou conseguindo. Senhor, tem alguma coisa que não está andando bem aí, eu não sei se é certo. O Senhor pode me ajudar? Deus vai trazer para você no seu coração e você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Queria que você curvasse sua cabeça nesse momento e você tivesse uma conversa com o Senhor e falasse com Ele, Senhor, eu estou aqui contigo e eu quero, de acordo com essa palavra, 3 vezes foram no início de cada ministério, de João Batista, do próprio Senhor Jesus e da igreja, arrependei-vos. Então, Senhor, se eu não estou sendo assíduo com a tua obra, se eu não estou contribuindo para falar do teu amor para ninguém, se eu não estou, te agradando de alguma forma, se eu não estou ainda sendo fiel como deveria ao meu próximo, aos meus irmãos, à minha igreja, à tua palavra, me ajuda, Senhor. Eu preciso disso. Eu não quero ser participante de pecado de ninguém, nem do meu próprio. Eu preciso prosperar contigo, prosperar com o Senhor. Então, Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada vida aqui, cada servo teu que ouviu essa mensagem e que sabe, Senhor, que através, da proximidade contigo, o teu Espírito vai nos abrir os olhos, o coração, e vamos nos tratar melhor uns aos outros, servir melhor uns aos outros, abençoar melhor uns aos outros, socorrer uns aos outros. Quantas pessoas aí fora precisam de mim, de você? Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor.
e multiplica as bênçãos na vida de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé nesse momento.